Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui, então, a nossa aula de hoje. A gente vai dar uma fugida. Todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Beleza. Obrigado, Daniel. Então, a gente hoje vai dar uma fugida da aula que a gente que vinha acontecendo, né, desde do início do mundo do trabalho, mas ainda, né, relacionado ao assunto do mundo do trabalho. Então, a gente tem... eu passei para vocês, deixa eu até passar aqui para outra tela. Coisa chata. Deixa eu desligar essa notificação. Então, a gente viu, desde o início, né, o algoritmo. A gente fez o trabalho lá do fluxograma e do algoritmo, né? Perdão, o curso, né, na verdade, do Lógica de Programação da plataforma do Senai. Depois o raciocínio lógico, os pseudocódigos, né, utilizando o Visualg. E a partir daqui, né, dessa aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho em grupo, né, a gente vai, vamos dizer assim, iniciar os trabalhos propriamente dito, que estão no livro que eu também coloquei aqui no mural, né, um pouquinho para trás. Deixa eu ver se eu acho aqui a postagem. Aqui está ela. Então, aqui apresentei, né, essa etapa do autoconhecimento, e a gente fez, e eu coloquei aqui no final o livro que vai nos acompanhar aí nesse curso do mundo do trabalho, tá? Então, aqui dentro tem o autoconhecimento, aquelas tarefas que a gente já fez, que vocês entregaram aí, né? Tem essa parte do mundo do trabalho, do raciocínio lógico, do Arduino e assim por diante, e também tem os desafios, tá? Esse livro aqui, quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, eu vou entregar ele fisicamente para vocês. A gente já recebeu tudo, todo o material que eu tinha que entregar para vocês já está aqui com a gente. Então, quando voltar às nossas aulas, a gente vai entregar fisicamente para vocês. E também fazer essas atividades, né, no Arduino físico, né, no kitzinho que a gente vai fazer a prática presencial, vamos chamar assim, tá? Então, para a galera aí que está chegando agora, eu sugiro que vocês façam, tá, todas as atividades desde o início, inclusive o curso de lógica de programação, porque eles ainda dá tempo da gente correr atrás até começar os desafios do que estão descritos no livro, tá? Então, aqui no caso dos exercícios, das atividades que eu postei aqui na plataforma, né, eu tenho 16 entregues aqui, mas, na verdade, eu estou pedindo para vocês mandarem como anexo no e-mail, né, e eu recebi poucos, tá? Desses 16 aqui que disseram que entregaram, na verdade, eu só tenho, acho que por volta de 8 certificados lá entregues, né? Aqui no algoritmo, né, ó, tem 10 entregues, também foi por volta de 8, 7 que eu recebi de retorno, tá? Lá no e-mail. E os pseudocódigos, né? Eu não fiz uma atualização agora, mas eu só tinha 5 exercícios entregues, tá? Isso vai gerar uma dificuldade para o que a gente vai falar nas próximas semanas, principalmente na semana que vem, porque nós precisamos de todo esse conhecimento para desenvolver as atividades. Na semana que vem a gente já vai fazer uma aula de simulação,
né, não vai ser os desafios do livro ainda, mas nós vamos fazer algumas simulações para vocês pegarem a manha da plataforma digital que nós vamos utilizar para fazer os desafios. E, assim, daqui até lá, né, se todo mundo pegar firme aí, a gente consegue recuperar toda essa parte que nós estamos trabalhando aqui. Também gostaria de recapitular aí, né, de enfatizar que tudo isso que a gente está vendo, professor, mas eu não quero trabalhar com automação, não quero trabalhar com programação, assim por diante. Essa parte, nós estamos utilizando, né, essa ferramenta, né, essas ferramentas, para simular o mercado de trabalho, vamos chamar assim. Então, a atividade propriamente dita, apesar de você estar aprendendo uma coisa nova, e particularmente eu acho muito legal entender desses equipamentos que vão estar no nosso dia, já estão no nosso dia a dia, em todas as áreas, né? Então, por exemplo, um Arduino, hoje a gente tem várias plataformas que são conectadas na internet, né? Uma geladeira conectada na internet. Quem é que conecta essa geladeira na internet? É o próprio Arduino, Raspberry, e assim, essas plataformas de programação aberta aí, tá? Então, acho legal todo mundo conhecer, independente da formação, mas nós estamos aqui simulando um ambiente de trabalho, né? E como tal, a gente tem algumas atitudes, vamos dizer assim, que é legal a gente tomar para que a gente possa sobreviver nesse mercado de trabalho, tá? Então, assim, só para fechar aqui, façam, né? Peguem aqui desde o início dar uma lida em todo esse material, façam o curso de lógica de programação, aqueles que não fez, repito, e passem por todos os pontos aqui que nós vamos depois, quando entrar nas atividades dos desafios, né? Vai ser mais tranquilo, tá? Então, assim, já estão me perguntando aqui se não vai ter atividade essa semana. Assim, vou premiar aqueles 5 que me entregaram o pseudocódigo, né? Com um tempinho a mais aí de descanso, tá? Por quê? Aqui, hoje, na aula, nós temos 13 alunos, né? Então, temos aí mais 8 coleguinhas que eu espero entreguem para nós todas essas atividades para que a gente possa prosseguir. Tá? Então, eu vou dar mais essa semana, eu vou abrir todas as atividades aqui até domingo, de hoje até domingo, para finalizar todo, fazer tudo, porque na segunda-feira eu já vou passar para vocês as atividades simuladas, né? Para quarta-feira, na nossa aula presencial, a gente vai começar os desafios, tá? Então, na aula de segunda-feira, eu vou mostrar para vocês o Arduino, vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Vocês vão ter um tempo aí para cadastrar na plataforma aqui de simulação, fazer uma atividade, né, para vocês se ambientarem, e na quarta-feira nós já vamos trabalhar nos desafios, tá? Então, na verdade, assim, hoje a atividade que vocês vão ter é conversar com seus colegas, para não dizer que não tem nada. Hoje vocês vão conversar com seus colegas, a gente vai ver aqui, vamos ver qual é a melhor forma disso acontecer, mas no finalzinho da nossa explanação aqui, a gente vai abrir para vocês falarem via chat aí o que nós vamos fazer, mas primeiro deixa
eu apresentar aqui o conteúdo de hoje, tá? Então, vamos lá. Hoje, nós temos um desafio, na verdade, na nossa vida, né? Na escola, os círculos que vocês têm, vocês, de certa forma, acabam fazendo trabalhos em grupo, né? Então, para a gente poder trabalhar em grupo, né, de uma forma mais precisa, né, ou mais assertiva, tá? Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso e nós vamos aqui definir alguns cargos, né, algumas ocupações que nós vamos precisar para, né, seguir nas nossas atividades, principalmente quando a gente entrar nos desafios, tá? Então, hoje, basicamente, né, a gente vai trabalhar com a formação de equipes, né, no geral, e depois vamos especificar para as nossas atividades, tá? Aí, no caso, né, a gente continua com a capacidade, né, de resolver problemas do cotidiano pessoal, escolar e do trabalho de forma criativa e inovadora. Anteriormente era individual, agora nós vamos trabalhar em grupo, né? E também vamos reconhecer as características do trabalho em equipe de forma colaborativa, considerando o respeito às diferenças individuais, tá? E aí, eu vou passar aqui um videozinho para vocês, para a gente poder dar sequência na nossa aula aí, tá? Eu estou com o chat aberto aqui, qualquer problema que tenha no vídeo aí, vocês podem falar aqui no chat que a gente vai resolver. Mas como eu já tinha feito o teste com o vídeo antes, acho que vai dar tudo certo, tá? Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e mais um episódio que foi produzido com a colaboração de muita gente. No nono episódio da série de habilidades comportamentais, vamos falar sobre o trabalho em grupo e como tirar o melhor dessa interação. Antes de tudo, esse Nerdologia Ensina é um oferecimento da Estácio. A Estácio é uma das maiores instituições de ensino do Brasil e já transformou milhares de alunos em profissionais qualificados. Se você quer começar uma graduação com a sua nota do Enem, você tem condições especiais. Quanto maior a nota, maior é o desconto. Isso é parceria. E aí, formou? 2 naufrágios em uma mesma ilha, a ilha de Auckland, na Nova Zelândia, no mesmo ano de 1864, mostram a importância do trabalho em grupo. Em um deles, 19 membros da tripulação do Inverco chegaram até a ilha em maio, mas só 3 sobreviveram até o resgate um ano depois. No outro naufrágio do Grafton, os 5 sobreviventes que chegaram em janeiro do mesmo ano, na mesma ilha, só que em outra ponta, passaram 2 anos lá até serem resgatados e saíram todos vivos. Os 2 grupos não se encontraram e só foram saber um do outro anos depois. A diferença entre eles e dos outros naufrágios que o Nicholas Christakis analisa em Blueprint é que as sociedades naufragadas que mais tiveram sucesso foram aquelas onde havia uma boa liderança, amizade entre os sobreviventes e cooperação e altruísmo. Cooperação e altruísmo até para distribuir recursos igualmente, ter cuidado com pessoas doentes ou machucadas, dividir tarefas como cavar poços ou manter fogueiras de sinalização abertas, ou mesmo a construção de pontes. Todos ingredientes para um bom trabalho em equipe. Trabalho em equipe que acontece quando 2 ou mais pessoas trabalham juntas para atingir um objetivo comum, sejam pessoas que foram parar em uma ilha ou que formaram um grupo bem mais intencional e planejado para resolver um problema no trabalho. O tamanho, a composição e até a duração das equipes pode variar bastante dependendo do objetivo e pode afetar muito o seu desempenho. E quem dá a dinâmica desse trabalho em grupo são 4 fatores principais. A capacidade de comunicação entre os integrantes do grupo, que, entre outras coisas, é necessária para evitar conflitos, a capacidade de cooperação entre os integrantes do grupo, para que o trabalho possa fluir entre todos os membros, a coordenação da equipe, para todo mundo saber o objetivo e a função de cada um, e a interdependência entre os membros da equipe, ou seja, garantir que o trabalho de um realmente faz parte do trabalho do outro. Afinal, cada um fazer uma parte independente e juntar depois não é bem um trabalho em equipe. E como desenvolver um bom trabalho em equipe? O primeiro passo é montar um bom grupo.
já que muitas vezes as práticas feitas pelos fundadores acabam ditando como essas equipes vão funcionar por muito tempo. As condições iniciais do grupo criam um ambiente que leva a comportamentos e costumes que são reforçados e propagados pelos integrantes, às vezes até depois de alguns dos fundadores partirem. Até no caso de náufragos, os exemplos iniciais de sacrifício pelo coletivo e de trabalho em grupo foram um dos maiores determinantes das chances de sobrevivência das pessoas. O resgate heróico de alguém que ficou preso nos escombros do naufrágio serve de exemplo para os outros náufragos e pode ser o que vai dar um clima de colaboração até o resgate. Em equipes formadas mais intencionalmente do que os náufragos, se os membros têm diferentes expertises, é importante garantir que o grupo soma todas as habilidades necessárias desde o início. Deixar para descobrir no meio do projeto que ninguém na equipe tem uma habilidade que é essencial para resolver um desafio que já era esperado, pode colocar em risco tudo que já foi alcançado. Em seguida, é importante criar um ambiente cooperativo, o que depende de segurança psicológica. Criar um ambiente cooperativo é criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para assumir riscos nas interações sociais. E o time, isso é importante para todo mundo poder se posicionar sobre a atuação da equipe e do seu trabalho sem se sentir punido ou rejeitado pelo grupo. Mesmo porque um certo nível de conflito é até necessário para o bom funcionamento de uma equipe. Equipes que estão sintonizadas demais podem ser vítimas do pensamento de grupo, que é quando as pessoas deixam más decisões serem tomadas simplesmente para poder se conformar ao coletivo. Ter segurança que você pode discordar do grupo sem sofrer retaliações é algo essencial para que o time possa atuar bem. E garantir que conflitos possam acontecer de forma produtiva é importante para que o grupo possa sair de problemas e buscar novas soluções que contrariam um pensamento coletivo corrente. Também é necessário garantir a comunicação eficiente entre as pessoas de diferentes áreas de conhecimento. Ninguém precisa ter expertise em tudo, mas precisa saber o mínimo para conseguir, pelo menos, se comunicar com a especialista do tema, assim como a especialista tem que se esforçar para falar em uma linguagem que os outros sejam capazes de entender. Uma das vantagens do trabalho em equipe é justamente a possibilidade de juntar pessoas com diferentes habilidades. E o desafio de fazer isso é que, ao mesmo tempo, as pesquisas indicam que, quanto mais distantes as áreas de expertise dos membros de uma equipe, mais difícil é de fazer essa equipe funcionar. Gerenciar esse paradoxo com uma comunicação eficiente é uma das chaves de explorar o potencial dessa mistura. E depois tem que fazer a equipe toda trabalhar, o que nem sempre é fácil. Você com certeza já fez parte de um trabalho em grupo em que um ou mais participantes não contribuiu muito. Isso é a indolência social, um fenômeno do trabalho em grupo onde as pessoas se esforçam menos do que iam se esforçar se fossem trabalhar sozinhas. E a gente pode fazer muito para diminuir essa indolência. Primeiro, temos que entender que um dos motivos das pessoas se esforçarem menos é porque elas acham que a equipe vai ser julgada como um todo e não cada um individualmente. Isso, inclusive, torna grupos maiores mais vulneráveis a esse tipo de problema, já que é mais fácil de quem não trabalha se esconder. Por isso, criar formas de avaliar cada membro individualmente e deixar claro para cada um quais são os critérios pelos quais vão ser avaliados, pode colocar todo mundo para trabalhar mais. Outro motivo da indolência é confiar demais na capacidade dos colegas. Então é importante ressaltar para os membros da equipe o quão importante é o papel de cada um deles para o grupo todo poder funcionar. Outro conflito comum que pode surgir em equipe é o tempo. Como agir quando um dos participantes quer terminar logo o trabalho para se livrar, enquanto o outro fica procrastinando e quer deixar tudo para a última hora. As pesquisas da psicóloga Josette Jevers indicam que equipes em que as pessoas distribuem o tempo da mesma forma tendem a ter uma performance melhor, mas só se elas concordarem em começar cedo. Ou seja, se todo mundo decide procrastinar, a equipe não funciona. Para isso, as pesquisas indicam o uso de lembretes temporais. A equipe pode separar o objetivo em uma série de atividades e em uma agenda para garantir que todo mundo vai cumprir cada uma delas no prazo, que impede a equipe de deixar tudo para o final ou criar conflito quando os membros têm expectativas diferentes de quando cada etapa deve estar pronta. Quando funciona bem, o trabalho em equipe pode ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com os colegas, o que pode melhorar o trabalho, já que o desempenho da equipe tende a aumentar quando seus integrantes são amigos, tanto no caso dos náufragos, que o grupo a gente compila, quanto em grupos de trabalho. A análise de 26 pesquisas diferentes sobre o assunto mostrou que, enquanto em grupos pequenos a relação
muito. Em grupos maiores, a relação de amizade entre os integrantes aumenta a eficiência da equipe como um todo. E, por fim, outra forma de aumentar a produtividade do grupo é ter uma pessoa responsável que é capacitada a guiar e gerenciar as atividades e os membros do grupo. Ou seja, a equipe precisa de um bom líder, como você pode ver lá no 4º episódio dessa série sobre liderança. Já no próximo episódio, a gente vai falar sobre um talento um pouco mais individual, mas nem por isso menos importante. Nos vemos em 2 semanas no vídeo sobre criatividade. Então aí, pessoal, a gente tem um desafio muito grande, tanto em todas as partes da nossa vida, claro, que é trabalhar em grupo, né? Então, você está numa roda de amigos ali, você vai sair. Você vai trabalhar em grupo para a saída poder dar certo, né? Atividade em grupo na escola é o que vocês mais fazem. E atividade em grupo no trabalho, ele também, cada dia, aumenta mais, tá? Então, as empresas hoje, elas entendem que quando os funcionários trabalham em colaboração, eles rendem muito mais, né? E aí tem alguns desafios, né, que o Átila falou aí no vídeo, perdão, que a gente tem que, vamos dizer assim, seguir, né? Na verdade, tentar transpor algumas barreiras, né, e assim por diante. Uma parte das coisas que ele falou aí no vídeo, nós já vamos fazer, nós já temos algumas divisões feitas, nós já temos, né, algumas, vamos dizer assim, a parte burocrática já decidida. A questão da montagem da equipe, a gente vai deixar por conta de vocês, né? Apesar de que no vídeo ele falou que na hora de montar a equipe, né, se todo mundo for amigo, é melhor, tá? Só que não é o que acontece quando a gente está no mercado de trabalho. Você vai entrar numa empresa, você vai para chegou novo no emprego, você conhece basicamente ninguém, né? Na minoria dos casos, vamos dizer assim, um ou outro que você deve ter conhecido de vista. É muito raro você ter uma equipe toda que você já é amigo desde a infância, né? Então, adaptação, vamos dizer assim, você criar laços dentro, né, iniciar esses laços assim que você chega na empresa, é o que mais acontece. Então, a gente tem que ter, né, já, vamos dizer assim, começar a treinar desde cedo essa prática de trabalhar em grupo. Quando chegar na Vera, vocês vão estar, né, mais tranquilos e sabendo como agir, né? Falando, né, honestamente com vocês ou abertamente com vocês, aqui no Senai a gente tem alguns problemas, vamos dizer assim, que vocês, por enquanto, não enfrentam, porque vocês já vêm estudando, né, com seus colegas aí já adiante. Então, vocês já têm aí um nível de conhecimento, um nível de amizade já de algum tempo. Mas aqui no Senai, o pessoal chega para fazer um curso, ninguém conhece ninguém. E a gente tem que trabalhar muito bem, né, essa questão de equipe. E eu, né, como aqui no Senai a gente tem essa visão um pouquinho melhor, a gente tem visto muitas pessoas que são individualistas, né? Porque eu prefiro fazer sozinho, porque eu não gosto de conversar com muita gente, porque eu não... Assim, pensando lá na frente no mercado de trabalho, isso não vai ser produtivo para ninguém, né? Então, a gente acaba que dentro dos cursos aqui no Senai, a gente entra com uma fala desse tipo aí, né? Reserva uma aula para falar de trabalho em equipe, porque nós vamos trabalhar em equipe
em todos os lugares, tá? E aí, falando especificamente dos nossos trabalhos aqui, como está dizendo aí no slide, né? Para desenvolver atividade na etapa Mundo do Trabalho, foi selecionada uma estratégia, né, que define, além das atribuições comuns de todos os participantes, o papel específico de cada estudante em sua equipe de trabalho, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma das atribuições, e aí depois a gente parte para a colaboração, vamos dizer assim, com vocês, para a gente poder definir as estratégias de como é que a gente vai se reunir, tá? Então, a primeira ocupação, vamos dizer assim, que a gente vai ter, a primeira divisão da nossa equipe é a do participante, né? E participante, todos que compõem a equipe são participantes, né? Então, todos ali têm este papel, né? Como está falando no slide, e vocês vão ter que identificar as soluções para o problema, acatar as decisões tomadas em equipe, né? Identificar e administrar conflitos, né? Reportar, no caso, a mim, a existência de conflitos não solucionados, para a gente poder, né, mediar aí a situação e chegar num senso, mas é importante que a equipe, assim, se a equipe conseguir fazer isso, vai ser cada vez muito melhor, né? Planejar as atividades a serem realizadas, tá? Então, toda vez que a gente iniciar um desafio, todo mundo se senta e planejar as atividades, obviamente também, né, distribuindo as ocupações que a gente vai falar aqui, desenvolver as atividades de acordo com o planejado, né? Então, assim, tem um que está ali fugindo do foco, né? E daí vai ter, né, o responsável para trazer de volta, e se for o responsável, o pessoal da equipe também vai poder aí agir nesse sentido, né? Já que é uma atribuição de todo mundo. E como o Átila falou lá no livro, né? Todo mundo tem que ter, no vídeo, todo mundo tem que ter a mente aberta, né? Para poder aceitar as críticas, né? Desde que elas também sejam bem feitas, e também saber fazer a crítica, né? Não é chegar lá apontando o dedo e ofendendo, e sei lá, né? Tem formas bem mais brandas da gente fazer uma crítica, né? Que principalmente ela tem que ser construtiva, né? Você critica e dá a sua sugestão de solução ou de melhoria. Avaliar os resultados obtidos, tá? Avaliar o desempenho como participante da equipe e avaliar o desempenho dos demais participantes, dando-lhes feedback, tá? Isso essas 3 últimas opções aí, elas vão ser extremamente importantes, né? E nós no final da apresentação aqui, nós vamos falar especificamente sobre essas entregas que vocês vão fazer, tá? Aí sim, nós vamos ter o papel dentro da nossa equipe de programador, né? A equipe de vocês vai precisar de alguém com esse cargo, que ele vai estruturar o algoritmo, né, que represente a solução do problema, utilizar a IDE, no caso essa IDE aí é o software que vai fazer a programação do Arduino, e realizar as correções do código apontadas pelo testador. Ou seja, aquela pessoa que vai estar na frente do computador fazendo as programações, tá? O montador, né, é aquele camarada que vai, vamos dizer assim, botar a mão na massa, né? Ele vai pegar o equipamento e vai fazer as montagens propriamente ditas, tá? Realizar as correções, né, de montagem necessárias apontadas pelo testador também vai ser importante, tá? O testador, né, ele vai avaliar o funcionamento do Arduino de acordo com um algoritmo definido. Então, vocês
no início lá, né, nas estratégias, fizeram o algoritmo, fizeram o fluxograma, decidiram como é que vai ser o trabalho. Na hora de separar as atividades aí para cada um poder desenvolver a sua função, é o testador que vai verificar isso daí. Identificar as causas do não funcionamento. Deu problema lá que o LED não liga. Né? Fazer essas verificações. Solicitar a correção para o programador, montador, quando for o caso. Né? Então, assim, todo mundo, né, no final, né, porque primeiro vai ter o testador, apesar de que, como isso tudo a gente vai fazer online, provavelmente vai ter o montador, o testador trabalhando, né, não vão estar trabalhando tão juntos assim, como seria como se fosse um trabalho presencial, né, que está todo mundo ali falando ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer bem bacana, porque, como eu já vou entregar tudo bem definidinho para vocês, vai ser tranquilo. E nós vamos ter o relator, que é o camarada que vai fazer todas as anotações, tá? Então, o relator, ele apresenta para mim o funcionamento do Arduino, ele vai apresentar o algoritmo utilizado, né, com o fluxograma, tudo direitinho, apresentar a forma como chegar à solução, tá? E apresentar o resumo do trabalho de cada membro da equipe, tá? Então, como assim? Vocês vão... deixa eu tirar aqui para a gente falar mais abertamente. Então, vocês vão, né, se juntar em equipes de 3 ou 4 pessoas, tá? Se essas equipes forem de 3, eu vou escrever isso depois na apresentação direitinho, e como é que todos esses critérios, tá? Então, vocês vão se dividir em equipes, né, de 3 ou 4 pessoas. Eu sugiro que seja, né, de 4, porque aí cada um vai fazer uma função. Se vocês fizerem de 3 pessoas, uma pessoa vai ter que ser o montador e o testador. Ok? Então, vamos ter um relator, um programador e uma pessoa que vai acumular a função, que eu não acho legal, tá? Até porque as métricas de avaliação vão ser a mesma. O camarada que assumir as duas funções aí, ele só vai trabalhar dobrado. A nota que ele vai receber é como se fosse de uma pessoa só. Então, para ser justo, né, acho que é mais legal aí grupos com 4 pessoas, tá? E aí o seguinte, vocês vão, no caso nós temos 4 desafios para desenvolver. Essa equipe que começou no primeiro, ela vai girando as funções, né, até o 4º desafio. Então, quem começou montador lá, na próxima vai ter uma outra função, na próxima vai ser um relator, por exemplo, ou um montador, ou seja, cada um da equipe, ele vai ter que exercer pelo menos uma das funções, tá? Vocês não vão poder repetir funções aí durante o desenvolvimento das 4 atividades, tá? Voltando aqui a falar do nosso relator, o relator, ele, vamos dizer assim, vai ter que acompanhar, na verdade, todos vão ter que acompanhar todos os processos, né, para poder fazer o seu trabalho direitinho, entender o que o outro fez para poder corrigir, né, no caso do testador. O montador, ele tem que estar também conversando com o programador para poder, né, saber quais são as portas que utilizaram, quais foram as formas de ligação lá para poder o código funcionar, e assim por diante, tá? Mas o relator, ele vai ter atribuição, a gente vai, vamos dizer assim, bater um papo depois
mais reservado, e ele vai me apresentar, né, o que cada membro como cada membro da equipe trabalhou, tá? Ah, professor, mas o relator é um camarada que eu não... sei lá, tá querendo, falou mal de mim, sem... sei lá, essas picuinhas que a gente tem aí de sala de aula. Felizmente, não vai ser problema meu. Foram vocês que montaram a equipe, tá? Então, decidam bem tudo que vocês vão desenvolver na equipe de vocês, né? Eu vou botar, vai ficar, a aula depois vai ser disponibilizada para vocês, né? Esse videozinho aí que a gente está gravando aqui agora, então depois assista para ver o vídeo de novo, para ver essas especificações aí, para vocês montarem uma boa equipe, ok? Critério de avaliação, né? No final de cada desafio, nós vamos montar uma reunião como essa, pelo Meeting, tá? Com cada um dos grupos. O relator vai ter nós vamos marcar o dia, né, da apresentação, o horário, perdão, da apresentação de cada um dos grupos. Aí a gente vai abrir um meeting aqui para vocês fazerem a apresentação de todo o trabalho, tá? Vai ser uma coisa nova, né, bem legal aí, do que essa pandemia aí está nos oferecendo para poder se reunir, tá? Então, vamos... o critério final de avaliação, né, para cada um dos desafios vai ser esse, e aí eu vou passar mais informações para vocês no Classroom, tá? Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar, que eu quero mostrar para vocês aqui, só que eu preciso abrir aqui, que eu esqueci de abrir. Tinkercad.com. Deixa eu só logar aqui. Eu sei que deve ter assustado todo mundo aí quando eu mostrei para vocês a parte de programação, né? E também tem muita gente aí que deve estar, poxa, mas como é que eu vou montar um Arduino digitalmente? Então, nós temos aqui uma plataforma. Deixa eu só mudar aqui a... Vamos apresentar aqui a tela 2. Beleza. Então, eu vou pedir que vocês façam o cadastro nessa plataforma aqui, né, que é o tinkercad.com, tá? Ele é um simulador... Não, meu filho, sai. Então, o Tinkercad, ele é um simulador de algumas funções. Eu vou apresentar aqui para vocês, se eu conseguir entrar. Eu esqueci de fazer isso antes. Aqui. Então, no Tinkercad, você pode fazer projetos 3D. Ele é um software online, tá? Não precisa fazer instalação de nada. Então, ele te dá a opção aqui de você trabalhar, né, com objetos em 3D. Você cria objetos em 3D para imprimir nas impressoras 3D, né, um objeto aqui.
ele tem a parte de circuito, que é o que a gente vai trabalhar, e tem aqui também uma parte de desenvolvimento, né, de aplicativos por blocos de código, que eu não conheço ainda, porque é novo, mas se seguir o exemplo do que a gente vai fazer aqui nos circuitos, vão ser muito legais, tá? Então, vamos lá. Quando vocês entrarem nessa plataforma, vocês vão fazer um cadastro com e-mail do CCI aí também já vocês podem, né, fazer tranquilamente. E aí aqui vocês vão ter, né, todas as possibilidades, né, de desenvolver um circuito, tá? No caso aqui, a gente vai fazer as nossas atividades com o Arduino, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui de um projeto que depois eu vou passar para vocês como simulação, né, para a gente poder entrar nos desafios. Então, esse projeto aqui, clicando aqui em editar, né, a internet ajudar também, vocês vão conseguir, no caso, o montador vai conseguir montar, o programador vai conseguir programar, o testador vai conseguir testar, e o relator vai conseguir fazer toda a documentação para poder me entregar. Então, aqui eu já tenho um circuito pronto, tá? Eu não estou aqui com o meu kit de Arduino, mas deixa eu pegar um aqui. Como eu falei aqui para vocês, a gente tem os kits de Arduino físicos, né, que foram preparados para a gente poder fazer esses trabalhos presenciais. Então, quando a gente voltar aí, com fé em Deus, nós vamos meter a mão na massa aí, né, nesse Arduino. Então, o Arduino, vou primeiro apresentar ali, depois eu mostro aqui o físico que eu tenho aqui. Nós temos o Arduino, essa plataforma, né? O protoboard essa plataforma, essa parte aqui branca, onde vão ser conectados todos os equipamentos, né? Ou todos os componentes. Então, aqui nós temos LED, resistor, botão, resistor, os condutores e assim por diante, tá? Agora eu estou lembrando aqui, na aula de segunda-feira, a gente ainda não vai falar, a gente vai começar a falar do Arduino e eu vou apresentar para vocês, né, os componentes eletrônicos aqui que a gente vai utilizar, tá? Então não se assustem que isso aqui também ainda vai ser apresentado a vocês. Então nessa plataforma aqui eu tenho a parte da montagem, né? Aqui eu tenho todos os componentes que eu posso trabalhar com o Arduino aqui. Se eu colocar todos os componentes aqui, vocês vão ver que a barrinha vai diminuir bastante, ou seja, temos vários componentes aqui que a gente pode trabalhar, né? Circuitos integrados, transistores e assim por diante. Então, a gente pode fazer circuitos, simulação de circuitos aqui bem legais, tá? Então, essa parte aqui é onde o montador, né, vai brincar bastante. Vindo aqui nesse botão código, nós vamos ter aqui a parte do programador, né? E na segunda-feira, nós vamos, né, falar também um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na segunda-feira. Na segunda-feira, se der tempo, a gente vai falar também sobre isso daqui. Porque o que é isso daqui? É a programação que vocês vão fazer, tá? Então, assim, já para aliviar os corações, né, de vocês em relação à plataforma, né, ao desenvolver das atividades, tá? Vocês não vão trabalhar em código, tá? Eu vim assustando vocês ali pouquinho, mas assim, o código, vocês estão vendo aqui que ele
que o Tinkercad já dá pronto para nós, tá? Então, assim, vocês vão, nos próximos anos, trabalhar muito com os códigos como esse aqui, tá? Então, o pessoal aí já vi umas colaborações aí dizendo que triste, né? Se for o que triste, porque você não vai trabalhar com código assim, não fique não, porque vocês vão ter mais 4 cursos que vocês vão desenvolver muito código desse jeito, tá? Então, para não queimar cartucho aí, nós vamos trabalhar com os códigos, né, em blocos, tá? Depois eu vou, como eu disse, explicar para vocês como é o funcionamento deles direitinho. E quando vocês estiverem com o Arduino na mão, tá? Vocês só vão pegar aqui, ó, né? Coisa que eu sei que todo mundo gosta de fazer. Vão dar o Ctrl+C aqui, Ctrl+V na plataforma do Arduino e mandar subir para o próprio Arduino. E aí se a montagem, né, tiver correta, ele vai funcionar 100%. Na aula passada, para quem viu, eu mostrei esse projeto no próprio Arduino, né, que é na outra câmera aqui, com os LEDs piscando, né, que era uma simulação do semáforo. Então, assim, para esses desafios online que a gente vai fazer aqui, né, o trabalho com o Arduino vai ser molinho, tá? Então, é uma das facilidades aí que eu quero passar para vocês, né, já que vocês não vão me ter ali do ladinho presencialmente, pelo menos uma forma mais fácil de vocês fazerem as codificações aí, vai ajudar bastante. Agora, vou ter que, né, repetir novamente o que eu falei no início. Sem aquele planejamento do algoritmo, do fluxograma, do pseudocódigo, né, lá do Visual G. Se vocês não tiverem essa base, nem com bloquinhos bonitinhos assim, coloridinhos e tal, vocês vão conseguir desenvolver as atividades, tá? Porque lá nós trabalhamos os raciocínio lógico e a lógica de programação. Então, aqui também eu tenho raciocínio lógico e lógica de programação, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver as dúvidas. Então, por exemplo, eu que fiz, vou ter meio tempo de folga. Um tempo de folga de atividade, né? Porque você vai ter que tentar juntar a galera aí para poder montar os desafios, ok? Nossa orientadora entrou aí. Olá, Luciana. Professor, o Arduino não vai ser por códigos, não? Que triste, né? Então, o Arduino, assim, o Arduino físico, né? Ele só trabalha por código. Então, pode ser que lá, quando a gente estiver nas aulas presenciais, vocês tenham que fazer algum código, alguma coisa assim. Mas, de toda forma, para os desafios, é Ctrl+C aqui nessa parte do código de texto e Ctrl+V, né, dentro do IDE do Arduino e mandar subir. Ele vai funcionar, se montou direitinho, ele vai funcionar bem, tá? Mas, como eu falei, vocês ainda vão trabalhar muito com código aí, fazendo página, fazendo aplicativo para celular, então não se preocupem com isso não, tá? E aí, assim, que eu estava falando antes, se vocês pegarem aqui e já tentarem montar esse código sem passar pelas atividades que a gente fez aí para trás, vocês não vão entender como isso funciona. Então, assim, lembra lá que a gente falou desde o algoritmo, na verdade, desde o algoritmo, dentro do fluxograma, para fazer aquela função de decisão, é esse si aqui, ó, tá? Repetição.
Repetição está aqui dentro de um se. Então, para vocês entenderem a lógica disso daqui, o camarada não fez nem o curso EAD, né, de lógica de programação, vai sentir uma dificuldade gigante para fazer isso daqui, mesmo arrastando as coisas, já tendo esses desenhos, né, que montam o quebra-cabeça aqui direitinho, vocês vão precisar entender de onde é que vem, para onde é que vai e assim por diante. Então, só para exemplificar, olha o que ele está dizendo. Eu vou só ler, né, o que cada um está dizendo aqui. Então, ó, ele está definindo o pino 3 como alto, né, ou seja, ele está ligando o que está conectado no pino 3 do Arduino. O pino 7, né, também está sendo definido como ligado, né, como alto. E aí ele pede, né, se o pino digital 2, o que tiver no pino digital 2, for considerado alto, isso aqui deve ser o botão. É claro que é o botão, eu sei porque foi o que montei, né? Mas assim, pensando com a cabeça de vocês. Se o pino digital 2, né, for considerado alto, ou for igual a alto, o que ele vai fazer? Ele vai esperar 2 segundos, vai definir o pino 3 como baixo, ou seja, vai desligar o pino 3 e vai ligar o pino 4. Vai esperar 5 segundos, vai desligar o pino 4, desligar o pino 7, ligar o pino 5 e o pino 6. Vai aguardar 4 segundos, vai definir o pino 6 como baixo, ou seja, vai desligar o pino 6, vai aguardar novamente 7 segundos, vai definir o pino 6 como alto, ou seja, vai ligar o pino 6 de novo, vai aguardar 5 segundos, vai desligar, vai aguardar meio segundo, perdão, vai ligar, aguardar meio segundo, vai repetir essas opções aqui 7 vezes, ou seja, o pino 6 ele vai ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, repetindo isso 7 vezes. Repetiu as 7 vezes, ele vai sair, ou seja, vai aguardar 2 segundos e vai definir o pino 5 como baixo. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui para o início e parar. Né? Porque aqui, no caso, não temos mais nada. Então, assim, para quem achou que eu li aqui enrolado, tá? Eu sugiro que faça uma revisão nas atividades que a gente fez para trás. Professor, não fiz nada, estou vendo isso aqui a primeira vez. Vamos ter o tempo para poder desenvolver essas atividades. Até domingo lá, vocês vão ter de hoje, quarta-feira até domingo, para fazer isso daí. Se pegar firme, consegue fazer tudo, mas faça, né, o curso EAD, depois desenvolva os códigos lá do pseudocódigo, né, no Visualg, que vocês já vão ter total condição de trabalhar com dentro do Tinkercad, com esses blocos aqui, pelo menos. Ok, pessoal? Agora sim, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, vocês começarem a correr aí atrás dos coleguinhas, dos seus colegas de grupo, vamos novamente. Tarefinha para agora, né? Para vocês fazerem aí. Montar grupos de 4 alunos ou 3, lembrando que com 3, um desses camaradinhas vão acumular a função, um dos 3 coleguinhas vão acumular a função de testador e montador, tá? Então, coleguinhas aí, grupos de 4 vai ser melhor. E depois vocês vão atribuir as funções para cada um deles, tá? Eu vou botar lá no Classroom um forms
para os relatores, né, quando vocês se juntarem aí, o relator vai entrar e vai cadastrar lá o nome dos coleguinhas, né, dar um nome para o grupo, isso é importante, não tinha esquecido de falar, dar um nome para o grupo, né, cuidado, não pode ser não pode ser nem ofensivo, nem pornográfico, tá, porque vocês vão apresentar isso, então prestem atenção aí no nome que vocês vão dar para o grupo de vocês. Vocês vão definir os nomes de cada um das funções, né? E vão me enviar, tá? Vocês conseguem, aí, colaborem aí, por favor, no chat. Vocês conseguem se reunir em grupos, conseguem se dividir, conseguem montar esses grupos aí virtualmente? Beleza, já temos aí, né? Já tem gente aí que já montou, beleza. Só aguarda aí eu postar o Forms com a máscara para vocês cadastrarem os alunos, tá? E vão se conversando aí, tá? Depois a gente pode até criar alguma coisa lá enfim, né? Tentem achar aí os coleguinhas para a gente montar esses grupos, tá? E aí nós vamos já também apresentar na quarta-feira que vem, nós vamos apresentar os desafios, eu vou explicar cada um dos desafios e já vamos iniciar o primeiro desafio com os grupos, beleza? Alguma dúvida do que a gente falou hoje? Basicamente, né, muitos aí vocês já sabem do que a gente falou hoje aqui, então para montar o grupo vai ser direitinho. Então, assim, pessoal, esse aí já é do meio para o fim dessa terceira etapa, né, do mundo do trabalho. Então, a gente vai passar para vocês essas condições, vamos dizer assim, essas formas de trabalho em grupo, para que vocês possam, quando chegar lá, a vez de vocês trabalhar no emprego de vocês, quando vocês forem trabalhar em grupo, vocês já tenham, né, tido essa experiência e vão conseguir, né, contribuir bastante nos grupos quando vocês estiverem trabalhando, tá? Bem, não tivemos mais nenhuma pergunta, então só vou mostrar aqui para vocês de novo, para quem não viu. Esse é o Arduino, tá? Acho que eu botei aqui de cabeça para baixo. Então, esse é o Arduino, tá? Ali a gente tinha falado de porta digital, não sei o que, as portas digitais estão aqui. Eu vou apresentar para vocês o Arduino melhor, para vocês entenderem na aula de segunda-feira. O videozinho vai estar pronto com todos esses detalhes, tá? Então, aqui, ó, do que eu apresentei para vocês ali, os condutores, tá? Onde vocês vão montar, né, o protoboard, perdão, onde vocês vão montar os circuitos. Também aqui tem algumas coisas importantes para a gente fazer, né, que eu preciso explicar, tá? E os componentes eletrônicos, resistor, que a gente também vai trabalhar, e o LED, que é o que a gente vai colocar aí para fazer. Então, o que vocês viram ali no simulador, tá tudo aqui, né? Aqui também tem um botãozinho, né? Para apertar e tal. Então, tudo isso daqui depois, né? O que vocês fizeram virtualmente, nós vamos fazer presencialmente. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Montem os grupos de vocês. Fiquem ligados lá no Classroom. Eu vou subir as regrinhas para montar os grupos, o Forms para vocês poderem colocar os grupos lá. E aí,
também a gente vai conversando lá no chat do Classroom. Fiquem à vontade, tá? Então, obrigado aí pela participação de todos hoje. Aqueles que não fizeram as atividades ainda, façam lá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nesse do pseudocódigo lá, fiquei lá em casa, na frente do computador, esperando aparecer alguma dúvida, não apareceu nada. Então, assim, fiquem à vontade para mandar mensagens aí, que a gente está lá, vai responder assim que vê, ok? Então, de novo, forte abraço e até a próxima, pessoal.